Olá, professor. Meu nome é Ana Beatriz Gonçalves e meu parceiro chama Tiago Rodrigues e a gente vai falar sobre a análise do mercado imobiliário da cidade do Rio de Janeiro entre os anos de 2008 e 2010. Bom, primeiro dando uma contextualizada falando sobre o cenário político-econômico de 2010. Bom, ele foi marcado pela expansão do crédito, o aumento da renda média dos trabalhadores e eventos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, que impulsionou a construção civil e o mercado imobiliário no Rio de Janeiro. A implantação das unidades de polícia pacificadora, as UPPs, também teve impacto positivo. Isso resultou em significativo aumento nos valores de compra e venda de imóveis, especialmente na zona sul do Rio. Bairros como Gávea e Ipanema registraram valorizações expressivas nos preços por metro quadrado. Essa valorização transformou o mercado imobiliário em uma atraente opção de investimento, com retornos superiores a outras alternativas. Dois exemplos que eu falei, o da Gávea, que teve uma valorização de 88,4% no metro quadrado para imóveis de 4 quartos em 2010. E Ipanema, que teve um aumento de 72,2% no valor do metro quadrado para unidades residenciais de 3 quartos no mesmo período. Bom, a especulação imobiliária, baseada na expectativa de valorização futura, foi um fenômeno observado. A valorização também impactou os custos de locação, com aumentos expressivos, como no exemplo da Barra da Tijuca. Diante desse aquecimento do mercado, surge a questão sobre como a demanda por imóveis está se comportando e como ela vai evoluir nos próximos anos, considerando que a renda da população não acompanhou o mesmo ritmo de aumentos dos preços. A análise ela visa verificar se houve aumento ou redução na procura por imóveis, explorando o comportamento e a elasticidade da curva de demanda por esses bens. Bom, o acesso aos serviços de habitação, potencial valorização do ativo no futuro e viabilização da mudança de residências são motivações básicas. A importância dessas motivações depende da renda, condição de ocupação no imóvel anterior e relação dos motivos da mudança com a estrutura intraurbana. Para grupos de renda alta, o ambiente físico e social é um fator significativo na escolha de residências, visando uma melhor qualidade de vida. Os preços dos imóveis eles seguem um padrão hedônico, considerando atributos como segurança, saneamento básico, distância do centro de negócios, grau de verticalização, entre outros. Almeida, de 2011, estuda a formação dos preços por fatores hedônicos mais específicos, como distância de shopping centers e existência de garagens. A valorização imobiliária em alguns bairros do Rio de Janeiro está ligada à história de ocupação urbana nas últimas décadas. Até os anos 1970, a atividade imobiliária estava concentrada em bairros como Botafogo, Copacabana e Lagoa. A expansão para a Barra da Tijuca e outras localidades surgiu devido ao esgotamento das possibilidades de valorização na Zona Sul. Essa mudança na dinâmica urbana exige atenção dos gestores públicos, porque impacta as demandas de transporte e necessita de políticas públicas de mobilidade para atender as novas localidades em expansão. Agora falando sobre a elasticidade de preço da demanda. Bom, a demanda por um bem ou serviço refere-se à quantidade que as pessoas desejam consumir em um determinado período, considerando as suas restrições orçamentárias. Diversos fatores influenciam essa demanda, classificados em grupos como a estrutura de preferências do consumidor, a qualidade percebida do produto ou serviço, o preço de outros produtos ou serviços e a renda disponível do consumidor. A elasticidade de preço da demanda, conforme explicado por Thompson e Forby, 1998, indica o impacto percentual de uma variação no preço de um bem ou serviço na quantidade demandada. A Lei Geral da Demanda estabelece que a quantidade demandada decresce à medida que o preço aumenta. Em geral, a gente trabalha com um módulo da elasticidade, onde a elasticidade de preço maior que 1 indica um bem elástico. E se ela for menor que 1, um bem inelástico. Collins, 2010, destaca que a terra e os imóveis geralmente são bens inelásticos, pois são essenciais e seu consumo não pode ser facilmente dispensado. Isso implica que os preços desses bens tendem a ser elevados e constantemente em ascensão. Aí aqui a gente tem a fórmula da elasticidade de preço da demanda, que é a razão entre a variação percentual da quantidade demandada pela variação percentual do preço do produto ou serviço.
Bom, o artigo ele utiliza dados do Imposto sobre a Transação de Bens Imóveis, ITBI, para analisar a demanda por bens imóveis em diversos bairros do Rio de Janeiro, considerando a sua recente valorização. O ITBI ele é um imposto municipal cobrado em casos de transferência, transmissão ou cessão de propriedade, com alíquota de 2% sobre o valor de mercado do imóvel transacionado. Os bairros analisados eles incluem Bangu, Barra da Tijuca, Botafogo, Centro, Copacabana e esses outros que estão listados aqui. O estudo ele exclui a Ilha do Governador devido às diferenças na classificação entre o Secov Rio e o Censo 2010. Esses dados eles abrangem os períodos de janeiro a novembro dos anos 2008, 2009 e 2010, extraídos do Panorama do Mercado Imobiliário do Rio de Janeiro, publicado pelo Secov Rio 2011. Agora eu vou mostrar a primeira tabela. A tabela 1 ela apresenta informações sobre os bairros analisados em relação ao Imposto sobre a Transação de Bens Imóveis, o ITBI. A primeira coluna lista os bairros, seguida pela coluna 2 e 3, que indicam o total de transações de imóveis via ITBI nos anos 2008 e 2010. As colunas 4 e 5 elas representam um valor total pago de ITBI nessas transações nos mesmos períodos. E as 6 e 7 mostram as variações nas transações e nos valores pagos. Agora vamos começar com a análise em si. Bom, todos os bairros experimentaram um aumento nos valores pagos de ITBI, refletindo a significativa valorização dos imóveis nessas regiões. Recreio e Jacarepaguá apresentaram aumento notável no total de transações, indicando uma demanda crescente, possivelmente influenciada pela elevação de preços em outros bairros e pela preparação para as Olimpíadas de 2016 na Zona Oeste. Em 2008, Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Copacabana e Tijuca lideravam em volume de transações. Em 2010, Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e Copacabana foram os bairros mais movimentados. A Ipanema se destacou pela estabilidade, com variações de 3% a 4% nas transações de imóveis e nos valores totais pagos com o ITBI, indicando um comportamento mais consistente em comparação com outros bairros. Eu vou fazer a análise da elasticidade de preço da demanda dos imóveis, juntamente com o ranking dessas elasticidades. Aqui está o gráfico, primeiramente, com a classificação da elasticidade de preço da demanda, e aqui está o ranking dos bairros. Enfim, agora a análise. Durante o período analisado, notamos um aumento significativo nas transações dessas localidades, mesmo diante da elevação dos preços dos imóveis. Este fenômeno me intriga, pois contraria as expectativas da Lei Geral da Demanda. Para os bairros do Recreio e Jacarepaguá, especulamos que tal crescimento pode estar relacionado à expansão da fronteira de investimentos do município em direção à Zona Oeste. No caso de Ipanema, embora tenhamos observado aumentos tanto na quantidade quanto nos preços, ambos se mostraram pouco expressivos ao longo do período. Observamos que a maioria dos bairros analisados demonstram uma inelasticidade em relação às variações nos preços dos imóveis, sugerindo que estes são percebidos como bens de primeira necessidade. Essa observação corrobora com estudos anteriores, indicando que a demanda por imóveis diminui em um ritmo menor do que o aumento dos preços. Quando examinamos as elasticidades obtidas, notamos que apenas 4 bairros possuem demanda elástica: Centro, Leblon, Flamengo e Vila Isabel. Estes bairros, apesar de possuírem perfis de renda, consumo e localizações geográficas bastante distintas, apresentam essa característica peculiar. Da mesma forma, os bairros mais inelásticos, nos quais a demanda é menos afetada pelas variações dos preços, são Gávea, Melwer, Botafogo e Barra da Tijuca. Novamente, não é possível estabelecer uma relação socioespacial clara entre estes bairros, uma vez que são dispersos geograficamente e possuem diferentes perfis de renda. Chama a atenção a proximidade geográfica de bairros situados nos extremos da curva da elasticidade de preço da demanda. Leblon e Gávea, respectivamente, apresentam demandas mais elástica e inelástica. São bairros vizinhos na Zona Sul, ambos com uma população de alto poder aquisitivo. Concluímos que as elasticidades estão mais fortemente ligadas a fatores microrregionais e às preferências hedônicas dos consumidores, do que a aspectos diretos de renda e geografia urbana. Amenidades locais e a restrição de acesso podem explicar as variações no consumo de imóveis na Gávea e no Leblon, por exemplo.
Essas razões podem envolver diferenças sutis em serviços, infraestrutura local, mobilidade urbana, entre outros, que, quando combinados, representam uma grande influência nas preferências dos consumidores na compra de imóveis. E agora fazer uma outra análise, que é do Censo de Bairros de 2010, juntamente com gráficos a respeito disso. Aqui está o censo, e aqui está o primeiro gráfico da quantidade de TBI com a taxa de ocupação, e o outro que é a quantidade de TBI com os domínios existentes. Agora eu vou falar a análise desses gráficos. Os dados analisados revelam uma correlação negativa entre a quantidade de transações imobiliárias e a taxa de ocupação de cada bairro. Essa observação sugere que, em geral, quanto menor a taxa de ocupação de um bairro, maior a quantidade de transações imobiliárias registradas. Essa relação pode ser explicada por dois motivos fundamentais. A primeira é que nos bairros com índices elevados de ocupação, as transações de compra e venda predominantemente ocorrem quando o proprietário ou o inquilino deixa o imóvel. Esse cenário implica um esforço significativo para concretizar a transação, uma vez que a venda depende da desocupação prévia. Por outro lado, nos bairros de baixa ocupação, a disponibilidade de imóveis desocupados para venda imediata é mais expressiva. Esse contexto reduz consideravelmente o esforço necessário para efetizar as transações, exercendo uma pressão positiva sobre o índice de transações realizadas. Essa análise evidencia como a dinâmica da ocupação impacta diretamente a atividade do mercado imobiliário em cada bairro. A compreensão desses fatores e padrões podem ser valiosas para formuladores de políticas, investidores e profissionais do setor imobiliário, ao proporcionar insights sobre os fatores que influenciam as transações imobiliárias em diferentes áreas urbanas. Através da análise do gráfico 2, que foi o segundo que eu demonstrei, torna-se evidente a presença de uma correlação positiva substancial entre a quantidade de transações imobiliárias e a quantidade de imóveis existentes em um determinado bairro. Embora o índice de correlação, que é R² igual a 0,43, não alcance níveis considerados altos o suficiente para uma correlação robusta, a identificação de dois pontos atípicos relacionados ao bairros da Tijuca e a Bangu sugere uma possível distorção no comportamento da curva, resultando em um valor de R² significativamente menor. Removendo esses pontos, o índice de correlação aumenta para 0,97, fortalecendo a evidência de uma correlação consistente entre os elementos estudados. Observamos uma proporcionalidade significativa entre o número de transações imobiliárias e o número de imóveis existentes em cada bairro, com exceção dos bairros da Barra da Tijuca e Bangu. Na Barra da Tijuca, destaca-se uma quantidade de transações proporcionalmente superior à quantidade total de imóveis, indicando um comportamento de mercado acima da média. Isso sugere uma dinâmica mais aquecida, tornando o bairro mais atrativo para investidores, facilitando a compra e venda de imóveis em comparação com a média do mercado. Em contraste, Bangu demonstra um fenômeno oposto, comportamento abaixo da média do mercado. Esse cenário torna o bairro menos atraente para investidores, indicando um mercado menos aquecido. Essas observações alinham-se aos perfis próprios desses bairros. A Barra da Tijuca, um bairro jovem com crescimento expressivo nas décadas de 80 e 90, beneficia-se de eventos como os Jogos Pan-Americanos de 2007 e as Olimpíadas de 2016. Por outro lado, Bangu, com sua origem industrial na década de 1880, reflete uma tradição e uma certa resistência à mudança. As transações imobiliárias em Bangu expressam essa tradição, com famílias vivendo na mesma casa por gerações e uma aversão relativa a mudanças. E agora a conclusão final do trabalho. No final, esse estudo revelou a complexidade das relações do mercado imobiliário, destacando a diversidade de características nos bairros e as nuances na dinâmica entre oferta e demanda. Observou-se que 3 bairros, Recreio, Jacarepaguá e Ipanema, não seguem a lei geral da demanda, sendo excluídos das análises subsequentes. Dos 14 bairros restantes, 4, Centro, Flamengo, Vila Isabel e Leblon, demonstraram elasticidade em relação à demanda durante o período analisado, enquanto a maioria mostrou-se inelástica. Enfim, a análise revelou que a elasticidade dos imóveis não estão diretamente associadas aos perfis ou localizações geográficas dos bairros. Variações intensas de elasticidade em bairros vizinhos ocorrem devido a fatores locais específicos, conhecidos como variantes hedônicas. E, por fim, uma correlação negativa foi estabelecida entre a quantidade de transações imobiliárias e a taxa de ocupação de cada bairro, indicando que bairros com menor taxa de ocupação e, consequentemente, uma maior proporção de imóveis vazios registram maior quantidade de transações imobiliárias. Além disso,
foi identificada uma forte correlação positiva entre a quantidade de transações e a quantidade de domicílios em cada bairro. Os resultados destacam também casos específicos, como o comportamento menos intenso de transações imobiliárias em Bangu em comparação com a média, enquanto a Barra da Tijuca apresenta uma taxa de transações por imóvel acima da média. Essas variações são atribuídas aos perfis individuais dos bairros, ressaltando a importância de considerar fatores locais ao analisar o mercado imobiliário. Por fim, é isso. Muito obrigado pela atenção.